Canais de comunicação. Então, quais são as nossas funções? Vejam lá. Primazia pela disseminação e introjeção da cultura e investigação de condutas que possam gerar algum tipo de prejuízo no manual, né? Vejam, está ali escrito que a gente vai punir alguém, que nós vamos fazer alguma coisa? Não. A gente vai trazer informação, sugerir, conversar o tempo inteiro com o jurídico a respeito das investigações que a gente tem, porque a gente obtém, nós somos um canal, gente, de comunicação, um canal de informação para a cooperativa, e um canal de informação para os cooperados, para todo mundo que faz parte dela. Porque a gente pega a informação de vocês, leva para a diretoria, vem na diretoria, leva para vocês, e é por isso que os canais são essenciais. Tá? Muito bem. Então, os canais de comunicação são essenciais. Não adianta nada fazer tudo o que a gente falou até agora sem que a gente tenha canais de comunicação. Tá? Primeiro, qual que é o canal externo? Então, fale conosco. É impressionante como a gente consegue, inclusive, contato às vezes com algo por meio do Fale Conosco. Okay? Então, Fale Conosco é muito importante e ele vai fazer parte da aba Compliance do site da cooperativa. Okay? Então, esse é o primeiro canal. É uma espécie de formulário. O importante é que no Fale Conosco as pessoas precisam se identificar. Você não faz contato pelo Fale Conosco sem identificação. É muito importante que haja essa identificação. Tá? Muito bem. Canais internos. Esses são aqueles que nos interessam. São vários. Tá? Vamos lá. Primeiro canal interno. A gente chama eles de canais de confiança. Tá? O primeiro canal de confiança está na aba Programa de Compliance do site, né? A gente está desenvolvendo isso agora, claro, né? Dentro da questão do desenvolvimento do programa. Essa aba ainda não está pronta, mas ela vai estar pronta nos próximos dias. A ideia é que a gente, pelo menos no início de setembro, já tenha isso pronto no site, não é algo tão complexo para fazer, né? E aí vocês acessam o site e vão ter essa aba Compliance. Lá vai ter um formulário. O que é bom disso? É que vocês conseguem fazer essa comunicação sem se identificar. Vocês vão ter uma senha para entrar ali, os cooperados terão essa senha. E aí vocês podem fazer essa comunicação sem identificação. O que o Compliance faz? Vocês comunicam um determinado fato, descrevam fatos, né? Não adianta ficar adjetivando, descrevam um fato. Né? Ah, uma coisa horrível aconteceu, tá, o quê? Né? É muito importante que vocês descrevam o fato, se possível, sem adjetivos. Né? E aí, é importante que vocês façam isso por meio desse canal, e aí a gente vai investigar, vai analisar. De que forma que o Compliance investiga isso? Bom, a gente analisa com a instituição, a gente fica atento com relação às pessoas que estão em volta, e principalmente nós utilizamos, hoje em dia existem softwares que servem especificamente para essa finalidade de investigação. Então a gente pega os bancos de dados públicos e a gente analisa se aquilo que a pessoa está falando faz algum sentido. É impressionante como a tecnologia funciona hoje em relação a isso. E a gente utiliza isso no âmbito do compliance. É importante que a gente saiba se aquilo que as pessoas estão falando tem um fundo de verdade, pode ou não ter um fundo de verdade. A nossa experiência com as Copanest, no entanto, é interessante. É muito raro que a gente precise realmente utilizar métodos de investigação muito profundos. Na maioria das vezes, os fatos que as pessoas trazem para a gente, rapidamente alguém vem e confirma ou nega e fica muito claro que se aquilo é verdade ou é mentira. Pelo menos até hoje não houve com as Copanest esse tipo de problema de alguém trazer um fato muito mirabolante e você tem que fazer uma investigação profunda para poder descobrir se aquilo tudo realmente aconteceu. A maioria das vezes, conversando com algumas pessoas, a gente acaba descobrindo se é verdade ou não. Teve todo tipo de fato. Teve um caso, por exemplo, de alguns cooperados que perguntaram na Copanest do Piauí. Deixa eu te dar um exemplo. Eles perguntaram o seguinte: olha, eu não recebi o bloqueio do nervo periférico. Então, um exemplo, né? A gente tem direito a receber bloqueio de nervo periférico, porque está certo isso, né? E aí eu falei, putz, esse é um caso que eu vou ter que analisar um pouco mais novamente. Chegou à conclusão, pegamos isso inclusive com o pessoal do Conselho Federal de Medicina, que o bloqueio do nervo periférico é uma questão de qualidade
né, no atendimento, que para alguns tipos de cirurgia, vocês sabem isso que eu estou falando melhor que eu, é engraçado eu falar isso para vocês, mas descobri, por exemplo, que determinadas cirurgias, por exemplo, cirurgia de ombro, etc., a pessoa depois no pós-operatório precisa demais do bloqueio, vai fazer muita diferença na qualidade, né, do trabalho, que é algo muito mais complexo, você tem que fazer muitas vezes ali uma ultrassonografia para depois fazer. Então, por mais que ele faça em si, participe do ato, é algo que tem toda uma complexidade que justifica assim, remuneração específica e mais. O que às vezes os planos diziam, que era que não tinha previsão na CPHPM, é na verdade uma tentativa, né, de os planos se eximirem de pagar, porque, com todo respeito, é o 3A da CPHPM, tem previsão genérica, mas tem previsão com relação a isso, então não dá para você dizer que não seria possível. Então, quando vem uma comunicação específica como essa, é só uma dúvida. E a gente vai, a partir da análise de risco e da investigação, porque, veja, o que a gente fez não foi simplesmente pesquisar na lei ou na CPHPM, porque eu não ia ter informação. Eu peguei dados públicos e eu consegui, de uma hora, rapidamente, 8 pareceres diferentes dizendo que tem que remunerar. Então, o nível de fundamentação por conta da pesquisa do compliance é muito grande e te dá uma clareza grande quanto ao que fazer e como fazer. A cooperativa rapidamente mandou isso para o plano passou a pagar de novo, não quis ficar discutindo. Né? Então, esse foi, por exemplo, um caso de dúvida que foi rapidamente resolvido pelo compliance. Outro caso que já aconteceu foi essa questão que eu falei para você da operação da Unipresença, né? Isso aconteceu na Companhia de Santa Catarina, infelizmente, e foi um dos médicos, um dos residentes que fez essa comunicação. É interessante que ele não fez a comunicação pelo canal interno, ele fez pelo Fale Conosco, mas a gente sabia que é algo muito próximo que vocês têm, eventualmente podem ter aqui também, que é essa ideia de você, de uma certa forma, terceirizar o seu ato enquanto você possa ir praticar no outro local no mesmo horário. Tá? Isso já aconteceu também por comunicação. Mas já aconteceu assédio sexual também. Tá? A Ana falou que uma coisa que é uma regra básica, infelizmente já aconteceu também assédio sexual. O caso que aconteceu de assédio sexual foi numa cooperativa em que, eu não vou falar o nome da cooperativa, era uma médica que tratava as colegas de uma forma tal que as colegas não gostavam da maneira como elas se comportavam, e a gente teve então uma comunicação também. Né? Por exemplo, tudo aquilo que versar sobre as questões que a gente está discutindo aqui pode ser objeto de comunicação. Pode e deve. Né? A ideia é que a gente tenha diálogo com relação a isso. Tá? E como eu disse, em nenhum momento o que a gente faz é o que tem que ser feito. A gente vai trazer informações, nosso trabalho é esse, é investigação e informação, para juntamente com o jurídico trazer a resposta. Empoderar o jurídico e trazer informação para vocês terem a resposta. Além disso, a gente tem um e-mail, o etica.ce.com.br, também pode ser feito, se a pessoa não quer entrar no site, para entrar na aba, para fazer comunicação, ok, então faz por e-mail, problema de uma recompensa. Né? Eu gosto muito de amendoim, adoro amendoim. Então o que eu faço? Eu deixo um pote de amendoim na minha mesa, e toda vez que eu faço uma coisa que eu estava com preguiça de fazer, somente documentar, pego um amendoinzinho, como, me dou o benefício, me dou a recompensa. Tudo bem, cada um vai criar a sua forma de fazer, mas o importante é vocês entenderem que vocês precisam desenvolver metodologia para poder trabalhar com a ideia de criação de hábitos. Okay? É importante desenvolver isso.